A Hiromu Arakawa não relativizou o Holocausto. Ela fez uma alusão a ele num universo fictício e acrescentou, modificou, criou em cima. A mesma coisa que o Isayama fez em Shingeki no Kyojin. Simples assim. Nunca achei que eu veria momento pior do que o dia em que a humanidade viveu o inferno aqui. Vamos então, gente. Vamos pra Shingeki no Kyojin. Vamos lá, porque eu tô puto com essa porra. Opa! Vamos lá. Já peguei minha garrafinha aqui. Tô irritado nessa merda. Então, nesse episódio é o... Vamos explodir as mentes agora. Vou trazer revelações nessa porra. Mas fica assim. Tem toda uma revelação. Eu até entendo que ele vai ter que contar toda a história, como é que funciona esse mundo, e até esse ponto que a gente chegou agora, nós temos que... As pessoas estão na apreensão de descobrir o que aconteceu lá no porão, o que tem lá no porão, o que tem naqueles livros. Mas, velho, sério, gueto, criança, cachorro, nazista, o que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo? Por favor, vai lá. Quem quiser começar, por favor. Eu gosto que ele simplesmente começou outro mangá aqui, né? E foda-se. E aí ele já acabou outro mangá também, no mesmo episódio que ele começou. Eu acho mágico. Mas um bagulho que eu queria é que, tipo, ele tomasse cuidado com o que ele está contando. E, tipo, levasse, sei lá, uns 3 episódios pra contar esse flashback, pra dar tempo de me importar com a criança que acabou de aparecer quando ela vai ser comida pelo cachorro. Porque foda-se. A menina tem uma fala. E é, quero ver muito balão, irmãozinho. E acabou. Foda-se. Porque o Grisha, ele já não é um personagem. Ele é um flashback e um mistério. Ele não é um personagem. Ele perdeu a irmã quando criança. E aí? Mas você é um monstro, guerreiro. Você é um monstro. Né? Você não tem sentimentos, cara. Você gosta de ver violência e pessoas sofrendo. Foi pra você. Aquela olhadinha foi pra você, guerreiro. Foi pra você aquela olhada daquele filho da puta. Pra você. Porque você não tem coração. Ele olhou nos seus olhos, leu uma entrevista do Isayama e disse: você é um monstro. Com um databook na mão. Esse ele fez. Eu gosto que o Isayama, ele provavelmente é muito fã de grandes autores. Tipo Hitler. Ele decidiu se inspirar. Não, eles estão lendo praticamente o Mein Kampf agora, né? Ele decidiu se inspirar em um dos grandes cineastas do cinema moderno, que foi o Shyamalan. Ele assistiu lá a Vila e falou: olha aí, esse plot twist foi maneiro, vou botar no meu mangá. E aí nós temos a Vila nazista. Sim, eu gosto que no A Vila já é um plot twist ruim. Sim, pra caralho. E é um filme de 2 horas, não 65 episódios. Pra gente chegar no mesmo ponto da Vila. Vou defender a Vila aqui. Vou defender. Nossa, ruim demais, gente. Porque você está falando besteira. Tá falando merda. Nossa, não. A Vila é da hora. Não é, não. Não é sim. É muito ruim. Vou te fazer algumas perguntas. Tem dirigível na ilha? Na vila? Não. Tem gueto na vila? Não. Tem Hitler na vila, filha da puta! Não tem, cara. Eu não tô falando que Shingeki foi melhor. Eu tô falando que... Mas, eu não me aguento, cara. Eu odeio essa merda. A gente tem um problema. Porque esse episódio, ele vai começar a abrir pra numa nova perspectiva sobre o que a gente tem sobre Shingeki no Kyojin. Porque até aqui, a gente já teve várias pinceladas aqui e ali sobre coisas que... Esse mangá é meio esquisito, né? Parece que tá querendo dizer coisas meio bizarras. E aí, ele tá meio que dizendo pra gente assim, olha só, tem um lado e a gente não conhece muito bem desse lado e eu vou contar a história pra vocês. Senta aqui, do lado aqui perto da fogueira, onde tá queimando esse pequeno menino judeu. Senta aqui, que tá fazendo uma linda fogueira pra gente aqui. E eu vou te contar uma história. E essa história, ela é absolutamente bizarra. Eu não sei o que o Isayama queria dizer com a porra dessa história. Porque o pessoal que gosta de aqui no Kyojin fala que é uma forma que ele tá tentando construir de dizer que a guerra é ruim e que não existe um lado verdadeiramente certo. Mas aí você coloca a porra de, eu sei lá o que, de uma religião no meio da história que
acredita num bagulho completamente bizarro. Cara, eu sempre lembro de South Park nessas horas, naquele episódio dos Mormons. Dos Mormons. Eu sempre lembro disso. Porque é absolutamente bizarro o que o Grisha se tornou. Ele era um maluco, uma criança que perdeu a irmã. E aí, essa criança que perdeu a irmã, ele ficou muito puto porque ele percebeu que o sistema estava errado. Essa criança percebeu que o sistema estava errado. Porque ele não tinha feito nada de errado. Não. Exatamente. Ele percebeu que o sistema estava errado. Ele ainda acreditava que os Eldianos tinham feito eugenia, mas não foi ele que fez, então tudo bem. Agora, como é que ele consegue... Como é que ele dá esse salto de um ponto pro outro? Uma criança de 8 anos, como é que essa criança dá esse salto? Eu não faço a mínima ideia. Com um monte de gente falando pra ele que não, tá errado. E ele pensando, não, vocês todos é que estão errados. Eu vou contar aqui a minha história. Ele escreveu o mínimo que você precisa para não ser um Eldiano idiota. Idiota. Mas, City, você não viu a cena dele adulto tomando garrafada dos Marleanos? Foi isso, né? Que aí foi crescendo ainda mais o ódio dele, né? Não foi como se fosse um resultado do que ele já tinha percebido desde quando ele era criança. O fato dele ignorar a eugenia mesmo quando criança, na verdade, sendo bem sincero, a maioria das pessoas ignora, né? Quando eles querem usar justificativas. A questão é o sistema realmente aplicado. Ele entender que é o sistema é o negócio. Porque esse negócio de, não fui eu que fiz, tudo mais, por que eu tenho que sofrer por isso? Eu acho que essa é uma lógica muito comum de se acontecer. Mas ele entender toda a questão do sistema exploratório, tudo mais, que ele tinha que fazer isso, babá. É putaria, né? Quando você vai na Alemanha, as pessoas não pensam, não fiz nada, então eu não tenho culpa da Segunda Guerra. Crianças podem muito bem pensar isso, cara. Não. Tem adulto pensando. Mas aí a porcentagem de pessoas que têm problemas mentais, né? Que tem que entrar nessa conta. Tem gente que pensa que a Terra é plana, cara. E daí? Você não fala, crianças pensam que a Terra é plana, então. Tem gente que pensa qualquer coisa. Mas eu entendo o ponto do Diego. Porque não é algo muito difícil de se chegar a essa... Não, É uma lógica infantil, exatamente, é uma lógica infantil. Cara, mas naquela sociedade em que tá todo mundo martelando o tempo todo que você é culpado, não. Não, o ponto de você falar assim, chegar e falar, poxa, eu não fiz nada de errado e vocês estão matando a minha família, beleza. Pra mim, beleza, isso aí, show de bola. É um pensamento lógico. Agora, o ponto de falar, eu não estou fazendo nada errado. Quem estão errados são aqueles caras que nos escravizam e querem acabar com a gente. Olha só, esse cara, ele tá mentindo pra mim, porque eu sei que não tava fazendo nada. Porque esses caras não fazem nada, esse governo maldito, eles estão errados. Esse é o Eren. Esse aqui no Queijinho é especialista em fazer o tipo de criança revolucionária, fascistinha. A história dele e do Eren são bem próximas, né? O Eren ainda é mais bizarro porque foi antes de acontecer tudo, ele não tinha visto nada de ruim e ele já ficava, olha só, essa polícia aí, ó, ninguém faz nada, né? Quando viu isso aí, fodeu. O Grisha pelo menos era um povo fudido. O Eren nem isso. O Eren só era revoltado. Ele era revoltado por alguma coisa. Uma coisa que ele não tava vendo. Como é que você é revoltado por uma coisa que você não tá vendo? Você sentiu aquilo. Em algum momento... Aí eu gosto muito que ele vê um cara aleatório que vai no consultório dele, tem um X no peito e fala, esse cara aí que se cortou parece um cara legal pra eu seguir e entrar num porão escuro. Não, eu gosto muito que o cara, né, tipo... o que é esse negócio do seu peito? Significa que eu sou um revolucionário? Exato. Não, o governo está mentindo pra você. Exatamente. Nós temos um infiltrado lá dentro. Mataram sua irmã. Eu tinha quase certeza que parecia que ele sabia que o Grisha tinha tido negócio com a irmã e ele tinha tido lá de propósito, né? Foi o Krug que disse, né, porra? Não, ele foi lá completando gostoso, hein? Eu lembro que tinha tido essa impressão. Não, todo mundo sabe. Foi isso. Cara, é um gueto, todo mundo conhece todo mundo ali. Então, quando morreu o bagulho quando a criança morreu lá... O cara chamou ele de propósito, não foi um cara aleatório que foi lá. Ele foi um cara aleatório. Pra narrativa foi um cara aleatório. Não interessa aquele mundo. Não, mas o cara tinha a informação específica da irmã do Grisha. Sim, ele sabia exatamente o que aconteceu ali naquele dia. O Coro já mandou ele lá. Porque o Cody já tava lá desde o início da irmã dele. Deixou a irmã morrer porque foi... Porque sacrifícios tem que ser feitos, cara. Foi a moral desse último arco aqui. Não, porque o sacrifício de verdade, gente, você vai descobrir depois qual foi feito. grande Hitler dessa história. Ai, essa porra desse Shingeki vai criar uma legião de alborguete, cara. E eu tô batendo a minha perna, eu não tenho nem a porra de uma garrafa.
Mas olha só, vamos lá. Essa parte dele encontrando o cara quando ele já é um médico aos seus 18 anos de idade, essa parte é engraçada, que, como o Matheus comentou, que o cara chegou, mostrou o símbolo pra ele e falou, nós somos revolucionários. Aí você tem que completar, porque você... E aí quando você tem que completar, você pode completar de várias formas. A forma que parece que o anime quer que você complete é, nossa, viu, ele era revoltado, então quando apareceu a primeira oportunidade dele fazer algo diferente naquele mundo, ele abraçou aquilo com tudo e foi e fez. Uhum. Ok, completando, eu entendo isso. Porque se você parar pra pensar, você já mata um conflito que é muito importante, que é, por causa dele, a irmã dele morreu. Por mais que ele não ache certo, ache que foi injusto, a irmã dele morreu por causa de um erro dele. Porque ele sabia que ele não poderia ter feito aquilo, e ele fez. E o mangá e a história esquece isso completamente. Ele é só um cara completamente porra louca e foda-se. Pois é, isso seria um conflito interessante, né, de colocar. Seria, né? Até Se você decidiu contar a história do Grisha, conta a história do Grisha. Seria mó legal. Aí, beleza. Ele ignorou o fato que tem um conflito óbvio ali que ele não quer tocar, porque ele apresenta o Grisha. É até meio esquisito, porque quando termina o flashback... termina o episódio, você não sabe quem é o Grisha. Ele é um maluco, né? É isso. É o que dá a entender no final. Ele é um maluco impulsivo. Ele foi o líder dos revolucionários e aí ele se fudeu. Que acreditava muito na causa dele, ele era um patriota, como eles repetem bastante no episódio. Uhum. E... É isso, ele perdeu o controle da... Nacionalista porque ficou traumatizado com a irmã e achou que o mundo era injusto. Dá pra resumir literalmente nessa frase. E sem mais nada. Então, E mas tem aí... uma cena que eu gosto muito, que é eles no porãozinho lá, depois que o Grisha já ficou fodão, ele abre um pergaminho, aí ele conta a verdadeira história dos Titãs. Aí alguém olha pra ele e fala, você já leu tudo isso? Ele fala, não, nem comecei, mas eu acredito muito no meu povo. Aí, coincidentemente, entra a herdeira da Ymir. Nossa, velho, a herdeira apareceu nesse momento, é muito bizarro. Mas beleza, é um relato. Beleza, dá pra aceitar porque é um relato de outra pessoa que o cara escreveu e tá pulando alguns fatos. Ok, beleza. O que me incomoda é o cara que estava infiltrado dentro de Marley escolher o Grisha pra ser o cara que vai continuar carregando pra frente o desejo dos Eldianos, porque a história toda tá mostrando que o Grisha é um completo idiota, ele só faz merda. Por que esse cara foi escolhido? Exato. Pelo mesmo motivo que o Eren até hoje. Por que o Eren é o Eu não protagonista? consigo entender isso, cara. Eu não consigo entender como é que esses pontos se... O Eren é o protagonista porque ele é filho do Grisha. Exato, é O só Grisha isso. passou pra ele, foi por isso. A ideia que dá é que o Isayama, ele realmente acredita que essa imagem que ele criou do Grisha é tipo de um personagem quase messiânico, pelo menos até esse ponto. De que, Então, esse cara é o ponto-chave da história. Tudo que importa em Shingeki no Kyojin tá a partir dele. O problema é que ele não tem, pelo menos nesse ponto, nada. Nunca vai ter, porque esse é o Grisha. Acabou o Grisha. Sim, o que vai ter agora é, tipo, ele construindo a família pra ter o Eren, e só. Sabe o que é o problema pra mim? O problema pra mim é que quando eu olho para o Grisha, a forma como ele tá sendo apresentado, eu não consigo dizer se o Isayama tá querendo dizer algo bom ou ruim desse cara, no final das contas. Porque ele dá margem pra você achar ele um messiânico e você dá margem pra você achar ele completo idiota. Até o final do episódio, eu achava que era algo ruim. Eu tenho aquela cena dele fazer a cicatriz no próprio peito. Aquilo... Uma cruz. Ele faz uma cruz. Ele faz uma cruz. Aquilo não é nem pelo fato de eu já ter ouvido Deus e o mundo chamarem Shingeki no Kyojin Nazis, mas eu juro pra vocês, me lembrou o Edward Norton no Outra História Americana. Ah, não, mas ainda é exatamente por aí. Mas até aquele ponto, até o final, eu achei que o Isayama tava construindo para o Grisha é um nacionalista maluco. Ele é simplesmente doido. Ele é um nacionalista maluco. Esse é o ponto. O problema é que o Isayama não enxerga isso. Então, eu achei que o Isayama estava enxergando isso. O que já era estranho, porque a gente teoricamente tá vendo essa história, esse trecho da história, do ponto de vista do próprio Grisha. Mas enfim. Aí quando tem aquele final, que é o Grisha, o cara sendo morto, e a coruja falando, olha só, é assim que se usa o poder do Titã. Pra mim isso meio que validou tudo que o Grisha tava fazendo até agora.
no sentido de tipo, não, você não estava errado, você de fato, esses caras de fato mataram sua irmã e são demoníacos. Tanto é que eu que estou aqui dentro vou te ajudar. Não, mas é que tá, esse é o problema. Eu acho que é exatamente os dois. O Israel é obcecado por essa questão dos dois lados. Considero que a obra considera que o Grisha tem pontos bons e pontos ruins. Eu não acho que ele considera o nacionalismo maluco dele em si algo bom, mas eu acho que ele considera que a revolta dele, o princípio da revolta dele, é algo válido. Essa questão do que ele veio com o nacionalismo maluco, até é encontrado na narração mesmo, Matheus, porque isso é exatamente como o Rick falou, um relato do Grisha mais velho. Ele falou até uma parte que ele era tolo e ignorante naquela época, porque realmente ele refletindo sobre o passado dele, viu que ele cometeu erros e que fez um monte de merda. Mas a questão é que, como o Israel é dos dois lados, ele fez um monte de merda, não é pra ser um nacionalista maluco desse jeito assim. Mas isso também não quer dizer que o outro lado tá certo, quer dizer que o pessoal é muito maluco também, é um mundo maluco, com pessoas querendo acabar com a gente e tudo mais. Que fica confuso porque ele não sabe escrever direito qual lado que ele tá. E porque os dois lados são lados nazistas? Mas eu acredito que ele vai uma questão também de perspectiva, de que ele acredita que existem coisas muito ruins nessa questão, mas ele também acredita que tem alguma coisa ali que pode ser aproveitada. Eu já expliquei meu ponto nos vídeos, que vocês podem ver aí, provavelmente, quem tá vendo, sobre que eu acredito que o Israel quer fazer uma coisa dúbia, e ele quer meio que usar esse pessoal maluco como um bode expiatório para as ideias dele um pouco menos fanáticas serem vistas como mais razoáveis. Tanto a cena que o Guerreiro falou, do Grisha lendo, né, e não sabendo ler direito, e só inventando a porra da história, é isso, ele não consegue fazer com que o pessoal seja um mínimo de racionalidade, todo mundo tem que ser burro para poder ser tudo muito extremo, muito forte. E quando ele tenta parecer que tá tendo nuance, ele só fica confuso, porque ninguém sabe o que ele tá falando, se ele tá exagerando tanto de um lado, por que ele tá querendo pegar a nuance do outro. Ele faz o caminho inverso. Ele não faz tipo, o Grisha partiu de ponto A, isso acabou tornando ele um nacionalista maluco, porém a base da revolta dele não é toda ruim. Ele não faz tipo, o Grisha é ruim, mas existe algo ali. Ele faz, o Grisha é um... Eu tô muito confuso. Pode continuar, perdão. Eu acabei me enrolando tudo aqui. Enquanto o Diego tava falando, eu consegui traçar uma linha. Eu entendi o que você queria dizer. Você tá querendo dizer que ele começa com o ódio do Grisha, certo? Certo. E aí esse ódio descamba pro nacionalismo. Sim. E esse salto de um ponto pro outro, ele é muito exagerado, talvez, porque esse ponto... Pra você sair de um ponto pra chegar no outro, pra você sair do cara com muita raiva porque mataram essa família, pra você tomar coragem de se tornar um ultranacionalista com todos os problemas que ali tinham pra você ser um ultranacionalista, é um salto complicado e é um salto que a gente não enxerga o meio desse salto, a gente não vê o que tá acontecendo exatamente, vê muito pouco pra chegar nesse ponto, e a aceitação dele é total. Ele não busca entender o ódio do Grisha. Ele busca entender a questão do nacionalismo. Ele não quer analisar o ódio deste personagem. Ele quer analisar esse nacionalismo dele. É de todo ruim ou é de todo bom? Ou ele é mais ou menos? Quando na verdade a questão devia ser o ódio dele mesmo. Igual vocês falaram, a questão da irmã. Sim. Ele não tá analisando o Grisha como personagem. Ele tá analisando o Grisha como imagem. E isso acaba sendo meio foda quando a imagem do Grisha é nacionalista maluco. Eu acho que tem uma coisa que talvez ajude, corrobore com isso, porque quando você pensa nesse movimento do Grisha, e o anime, eu não sei, falando por esse episódio, ele meio que coloca isso como um problema no início, e no fim ele meio que absolve o Grisha, porque no final de tudo que o Grisha fez, ele tinha uma missão ainda pra ser cumprida. Ele tá vendo tudo que tá acontecendo ali. É meio que isso. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer com ele, mas a gente sabe que o Coruja fala pra ele assim, ó, olhe bem como é que eu me transformo e tal. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer no próximo episódio, mas já dá pra você ter uma ideia de que ele vai ter agora uma relação maior com os titãs, uma relação que ele não tinha antes. E depois a gente sabe que o Grisha se tornou um titã, porque tem no flashback lá do Eren lá quando... A família da história. Já aconteceu isso, então, beleza. Aí, quando você pega todas essas informações, fica parecendo os fins justificam os meios, no final das contas.
porque tudo que aconteceu, todos os erros, todos os arrependimentos que o Grisha tem, eles meio que foram absolvidos porque ele continuou com o plano dele, por mais maluco que seja. E ele passa isso pro Eren de uma forma que o Eren não entende bem, porque foi muito rápido ali, quando ele passou, porque tava naquele desespero, tava acontecendo toda aquela maluquice lá em Eld, então ele teve que passar daquela forma. E aí, eu fico pensando, tendo visto esse episódio, depois de ter lido o mangá, fico pensando que o Isayama, como o Diego comentou, que ele tem esse lance maluco dele de querer mostrar os dois lados, ele só tá mostrando o mesmo lado todas as vezes. Ele não mostra os dois lados. Esse que é o grande problema dele. Ele tá dizendo, olha só, esse cara tá com raiva. E ele entrou pra um grupo. E esse grupo é meio maluco, mas eles têm algo que é justo, que é a tentativa de voltar a ter o seu grupo, a ter a sua liberdade. Ao mesmo tempo que o gordinho lá, ele joga que se vocês estivessem do nosso lado, vocês também não fariam a mesma coisa? Não tentariam destruir também quem tá ali? Ele joga isso muito, muito por alto naquele discurso dele, um longo discurso idiota que ele faz, que ele está olhando para a tela. Aí quando você pega tudo isso, eu olho assim com bastante desconfiança para a ideia que ele tá passando, porque no final das contas, o Grisha tava errado mesmo, tá certo? Ele só mostra os fascistinhas dos dois lados, aí não mostra o que não tem outro lado, sabe? É o mesmo lado. Então é muito fácil. Não tem outro lado. Não tem ninguém de Marley. Nunca. É muito fácil você fazer um salto assim. O que eles estavam tentando fazer era certo, mas só estava sendo feito de jeito errado. Você pode vender essa ideia facilmente com esse flashback. Faz sim. Tem um pouco do seu sentido o povo de Marley se escravizado, de certa forma, por outros grupos lá. Por causa da história que tem. Ao mesmo tempo, eu acho muito ruim isso, cara. Porque ele cria uma complexidade que ela meio que não se justifica na série. Porque a gente passou o episódio inteiro com os Eldianos e a gente viu pouco dos Marleyanos. E o pouco que a gente viu foi na visão do Grisha, então eles são muito maus. O mais que ele usa é sempre a maneira mais caricata da gerada dos outros. E o método que ele fala, não, esse aqui pode, não é exatamente o método bacana, o método razoável. É mais tipo, não é um maluco tão maluco quanto poderia ser. É um pouquinho menos. Ah, então tá bom. Um contraste, né? É que a questão é que, o Isayama, ele quer mostrar os dois lados. E ele pegou o pior cenário possível pra fazer isso. Então, no fim quando um dos lados é literalmente nazista, fica um pouco complicado você colocar, mas os dois lados têm problemas. Com certeza. Exato. Até parecia que, ele tinha colocado o que viria a ser o Coruja lá meio que pra colocar esse balanço de Marley. Só que aí no final ele revela que é o Coruja e ele joga caralho. Não tem Marliano bom mesmo e foda-se. Tudo um sádico da porra. Mas é porque você é um sádico, tanto quanto os Marleyanos. Porque você gosta de ver ficção que tem violência. A gente pode entrar nisso, né? Cara, sinceramente, eu não sei o que ele quer dizer com isso. Sinceramente. Cara, ele acha que ele tá escrevendo uma história muito complexa sobre a violência da humanidade, como isso é errado. E como isso perpetua mais violência e como, só que e aí ele decide, o porta-voz disso, um guarda nazista que não tem nome. O nome dele é sensacional. É Gross. Ele só fala, nossa, vocês gostam de ver violência, né? Sabe, é a parada mais rasa. Sei lá, Isayama, vai assistir Starlight. Ano passado, teve a mesma coisa, só que feito que tem gente. Eu não gosto de ver pessoas reais cheias de tiro. É isso que você tá querendo me dizer? Eu gosto de ver isso? Porque ele também não é um espectador, é pra deixar claro. Ele é um causador. Ele literalmente vai lá e causa essas duas pessoas. São duas coisas completamente diferentes. Sei lá. Eu gosto de imaginar que isso era o Isayama mandando todo mundo que acha os arcos de conversa tomar no cu. Parabéns. Demais, cara. Vocês só gostam de arquinhos de lutinha? Então é isso aí. Esse personagem vai ser vocês e ele vai morrer. Só quer saber de sangue, né? Não quer saber de pensar as coisas. Pô, é muito bizarro, cara. Sabe, quando... Enfim, eu não consigo pôr em palavras, cara. É muito ruim, é muito prepotência, cara. Puta que pariu, vai tomar no cu. É o monólogo Trax Driver do Isayama. Ah, não. Nossa. O Isayama acha que é. Ele tá falando sobre a natureza do ser humano. Exatamente isso. Ah, cara, então, você não pega o Anthony Hopkins em Ciências Inocentes pra dizer como é que funcionam as pessoas, cara. Porra.
Pô, tu não pega um completo psicopata pra fazer isso, porque o cara é um completo psicopata. Ah, não, eu gosto aqui de ver pessoas morrendo. Olha, e vocês também gostam, né, seus psicopatas. Porra, não é assim que funciona, caralho. O que essa pessoa disser, foda-se que ela disser, porra. Ele também pode ter um ponto, Hit, porque tudo tem dois lados. Não. Essa é a resposta curta. Não, beleza. Até as pessoas mais malucas do mundo podem ter um pouco de sua razão dentro dessa loucura. Ok. É isso. É a forma mais... É a coisa que você vê no letreiro. Sim, mas isso é Shingeki no Kyojin. Mas é por isso que eu amo odiar o Shingeki no Kyojin. Porque ele tem certeza que ele tá escrevendo a coisa mais profunda possível. E ele tá fazendo um texto de 5ª série. Eu acho maravilhoso. E as pessoas compram demais. Isso que é foda. A minha experiência com o Shingeki no Kyojin é basicamente a mesma que eu tenho com Gantz. Basicamente a mesma coisa. Porque tem o mesmo nível de preciosismo no que tá escrevendo. Tu sente que a pessoa tá achando que tá fazendo um bagulho super filosófico, mesmo que ela não tenha lido absolutamente nada de filosofia. Então, a gente tem mais um Olavo de Carvalho aí, querendo falar de filosofia, ciente da filosofia. Quando você pega esses caras, que eles têm algum tipo de ideia, só que eles não sabem trabalhar essa ideia de uma forma que você consiga enxergar o que ela quer realmente dizer, sem deixar... Eu acho que esse tipo de coisa, você pode fazer o que você quiser, né, no fato. Claro que pode. Você pode fazer Taxi Driver, ou você pode fazer o He-Man. Mas o Taxi Driver, quando você assiste, você entende completamente qual é a ideia desse personagem. Você entende que esse personagem não é legal, não é bom. Então, o Taxi Driver ele é um estudo de personagem. Quando o cara fala pra você, eu queria matar todas essas pessoas, você chega e fala, esse cara é profundamente perturbado. Sim. No Shingeki no Kyojin, não. Ele tá falando coisas, no Taxi Driver, por exemplo, tá falando coisas que elas fazem sentido, mas elas fazem sentido pra aquele cara ser daquele jeito. Então, quando você pega um cara que é completamente maluco pra dizer pros outros o que deveria ser feito, ou tentar criticar as pessoas, eu dou 2 passos atrás e fico, pera lá, calma aí. O que você tá querendo fazer com esse personagem? Talvez essa mensagem que você queria passar, beleza, eu entendo ela, mesmo achando ela boba, você aprende isso na infância, que se você bater em alguém vai ficar triste e ela pode querer bater em você também. Mas... Sim, e é inclusive muito hipócrita isso vir de Shingeki no Kyojin, que se vendeu pelo gore. Traçando um pequeno paralelo com outro anime do Wit Studios, que será? Que no caso é o Vinland Saga. Porque o Vinland Saga tem uma coisa meio similar. Porque a questão é que o Vinland Saga, ele trabalha essa questão. O personagem, ele exerceu violência com todo mundo, ele recebeu essa violência de volta, para ele chegar no ponto onde ele vai perceber que a violência é o último recurso. O que o Shingeki fez aqui não foi, tipo, meditar sobre essa questão. Foi o Isayama literalmente comparando o espectador com o nazista e falando, vocês gostam de violência, vocês estão errados. Então, pau no cu. Filho da puta. Relaxa, Matheus. Que pior. Ainda tá muito melhor do que o que vem depois. Eu sei que tá. Porque eu fiquei muito confuso, porque vocês vivem falando que o negócio... E eu tava vendo e eu pensei, claramente os outros caras são nazistas. Mas o Grisha, ele teoricamente ainda não é nazista. E então ele vai virar você está tão confuso quanto todo mundo. Porque não tem um trabalho. Ele só gira de um ponto pro outro. E foda-se. Esse é um episódio que ele realmente não tem a intenção... Ele realmente tem... Pelo que eu entendo, ele realmente tem a intenção de deixar as pessoas confusas. E até aí eu não teria problemas de deixar as pessoas confusas. Deixar as pessoas confusas e jogar algumas revelações de plot. Isso. De lore, no caso. Né? Então, até aí, ok. Que isso, cara? Você não gostou quando a primeira esposa do Grisha come a segunda esposa do Grisha? Eu ficaria tão puto se eu não tivesse esse spoiler. Pois é. Eu nunca vou te perdoar, Guilherme. Eu nunca vou te perdoar. Mas eu já tinha ficado puto. Eu já tinha ficado puto, por exemplo, quando ela apareceu naquele momento que ela é morta. Que o Eren joga todos os titãs pra cima dela, Eu falei, mano, vai tomar no cu, bicho. Isso aí é coisa de Bleach, sabe? Isso aí é coisa que o Kubo fez lá atrás, de, meu Deus, o Hollow que matou a mãe do Ichigo agora está voltando para matar o Ichigo. E o Ichigo não mata ele, e ele volta depois de novo. E ele luta contra quem? Com o pai do Ichigo. Sabe, isso desde o Bleach já me enche o saco. E agora no Shingeki no Kyojin ele fez isso ao quadrado, só pra mostrar como ele tinha... Não tinha, né? Mas pra parecer que ele tinha planejado tudo. Ou que ele quis fazer essa amarraçãozinha aí. É por isso que é tão maravilhoso. Ele não faz o meio de nada, então ele pode colocar qualquer coisa depois. Ele simplesmente vai saltando no tempo e cortando o desenvolvimento, que depois ele pode falar, não, na verdade era tudo mentira, tá? Na verdade, ele tava enganando todo mundo. E você nunca vai saber.
Porque ele não fez o desenvolvimento de qualquer jeito. Ah, é difícil, cara. É uma história que, a partir desse momento, É outro mangá. vira outro mangá, completamente outro mangá. A forma como você tem que enxergar... eu não sei até que ponto isso é proposital no sentido de ele querer que seja visto como um outro mangá, mas pelo menos pra mim é meio claro que a forma com que se apresenta esse episódio, ele meio que quer fazer você ficar confuso e, tipo, ficar pensando, caramba, né, olha só, esse mundo é complicado, né, caramba, olha só o que estava acontecendo. Esses caras aqui estão passando por tudo isso, olha que horrível. E, ao mesmo tempo, tem o Grisha, e você fica, assim, confuso no final. Se a ideia fosse ser confuso, parabéns, chegou no seu objetivo, realmente é confuso. Agora, se isso é bom, não é. Não dessa forma. Mais alguma coisa? Vamos lá então, né? Vamos fechar essa porra, esse inferno. Posso recadinho? Pode. Eu e o Guerreiro, junto com o Ken, do Quadro, a gente começou um podcast falando sobre Jojo, de volume a volume. Chama Ramones, ele entrou esse final de semana nos agregadores, tá no Spotify. Ramones com H, por causa do trocadilho. Então, quem for fã de Jojo e quiser dar uma ouvida lá, só. E aí que tá em todos os lugares já. Beleza. Leiam Vilã de Saga. E deu, viu? E se inscrevam no canal do YouTube. Isso. Você esqueceu? Você chegou a falar, não? Então é isso, gente. Valeu, muito obrigado e até a próxima semana. Valeu. Falou! Tá acabando a temporada. Amém. Quem traz seu passado não terá perdão. São meus inimigos e eu vou exterminar. Sobre aquele dia, algo que eu quero saber. Que olhar no rosto você tinha. O que vou sacrificar só pra poder me livrar desse pesadelo que não tem.